Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. O Benjamin dormiu a noite inteira, compensou a noite anterior, então tá tudo ótimo. O bom é que todo mundo ouve a nossa voz da manhã, né? Aquela voz de urso. Pois é. Esses dias, a primeira pessoa que eu tenho falado é o Thiago mesmo. Acordo, faço minha devocional e venho pra cá gravar isso. Exato. Mesma coisa. Beleza, vamos lá. Hoje, capítulo do 18 a 21. Eu espero que você que está ouvindo isso aqui esteja acompanhando, esteja gostando, porque a gente tá, né? Sim, bastante. Até demais. E várias reviravoltas nesses 4 capítulos aqui. Vamos seguir. Bom, começamos o capítulo 18, eles interrogando o Pennington. Então, de todos os hóspedes, né, que estavam no navio, o Pennington era o único que não tinha sido interrogado. Ele tinha sido deixado por último de propósito, né? Verdade. A Agatha já começa falando que ele tá super bem vestido, usando black tie. Black tie é um... É smoke, não é? Então. Não tinha me atentado a isso, que esquisito. Então. Aí começou as mesmas perguntas que eles fizeram para os outros, que horas ele tinha ido dormir, se tinha ouvido algum barulho. E aí ele falou, eu fui dormir depois das 11, mas não ouvi barulho nenhum. Ele basicamente fica falando não, sabonete total, né? E detalhe, ele acusa a Jacqueline de Belfort de cara. Ele falou, foi ela, né? Pode ser, eu sei, mulheres são assim. E o Poirot fala, não. Ele até explica pra eles que não, e ele fica meio tenso e parece que não tá muito afim de aceitar os fatos, né? Ele começa a falar, essa história tá muito mal contada. Não sei, né? Assim, também, se a gente for parar pra analisar o outro lado, se ele realmente é inocente e tá ouvindo a versão do detetive, eu também desconfiaria, né? Mas... A gente sabe que ele já foi com outras intenções, né? Mas ele não quis ajudar em nada, né? Tanto que eles, o Race e o Poirot, eles se juntam meio que com aquela ideia de policial bom os dois. Não, a gente precisa muito da sua ajuda e tal. E aí conversam e no fim fala, então resumindo, o senhor não vai ajudar a gente, é isso? Aí o Pennington fala, é o que parece, eu sinto muito. Mas aí uma coisa que ele pergunta, né? Onde que vai ficar o corpo? E eu achei, assim, uma pergunta inteligente, porque eu realmente nem tinha parado pra pensar onde eles iam colocar o corpo, porque a viagem ainda vai durar uns dias. E aí eles falaram, vai ficar lá no frigorífico do navio. Eu falei, nossa, o navio tem frigorífico? E tem que ter, né? Tem que ter. Agora que você falou, fiquei pensando se de repente ele não tá querendo saber onde tá o corpo justamente pra ir mexer ou esconder alguma coisa por ali, será? Então, pois é, eu fiquei pensando a mesma coisa, né? Eu só pensei isso agora. Eles perguntam pro Pennington se ele conhecia alguma pessoa próxima da Linné e tal. E ele fala, se escusa assim, sai. Não tem nada a ver, ela mora em outro país. Eu não tinha nem nunca tive o menor relacionamento social com ela. No entanto, ela chamava ele de tio, né? Mas tudo bem. Pois é. Olha, é mais uma aí que eu também não tinha ligado aos pontos. Mas, como você disse lá no começo, nenhuma palavra tá aí de graça, né? Nada, nadica, necas de pitibiriba. E aí, ele sai, né? Não foi de muita ajuda, né? E aí, o Race ainda fala, ele tá sendo super político com a gente. O Poirot concorda, né? E aí, eles focam nas pérolas. Não, mas antes disso, o Poirot percebe que o Pennington mentiu, né? Que quando ele pergunta que
das Verdade. pedras que caiu, o Pennington tinha dito, não, eu tava lá dentro do templo. E aí Isso. o Poirot fala, não, o Pennington mentiu aqui. Ele não tava no templo quando ele saiu. Eu vi, eu tava lá. Aí o outro falou, é uma isso. mentira boba. Ele falou, mas talvez muito sintomática. Ou seja, se ele mentiu uma coisa besta, deve ter mentido outras, né? Então, pois é, verdade. Bem lembrado. E aí agora eles se voltam para as pérolas e o Race, o Coronel Race, ele tem uma ideia. Ele fala que depois do almoço, quando todos os hóspedes vão estar juntos lá no restaurante, ele vai falar, olha, eu vou revistar todos os camarotes porque as pérolas da senhora Doyle sumiram. E ele acredita que isso vai ser uma boa tática, porque quem roubou não vai ter como esconder as pérolas. Sim. E o Poirot concorda com isso, e aí o Race, ele para uns minutos, senta e começa a escrever tudo o que eles têm até agora, né? Isso. Todas as informações. Fazer um resumão de tudo. O que é legal até pra gente, eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar gastando esse resumo aqui, mas é uma página a se marcar no livro, página 157, umas 3 páginas seguidas, onde eles fazem um resumo de tudo que foi investigado até agora. No final, eles até separam em 2 grupos daqueles que têm ou motivo ou alguma evidência contra, ou aqueles que até então estavam isentos de culpa. E olha que engraçado, ontem eu excluí a senhorita Van Schuller, né? Mas hoje, depois do que a gente vai ver mais pra frente, eu não sei se eu a excluo mais. E é isso que eu acho legal nos livros da Agatha Christie, porque você fala, não, esse personagem é inocente. E aí mais pra frente, tá bom, talvez não seja tão inocente. E aquele que você acha que é culpado, no final não tem culpa nenhuma. Pois é, Enfim. eu tenho uma teoria, e eu vou dizer no fim do áudio de hoje. Vamos ver, vou deixar anotado antes da gente seguir a leitura, justamente para ter como evidência de que eu fiz besteira ou não. Tá bom, beleza. Aí, o capítulo 18 termina, e eu acho que é bom a gente já falar do fim dele mesmo, com uma teoria do Race com Poirot sobre a estola. Na real, o Poirot, ele ainda tá incomodado, apesar de ter elogiado todo o resumo do Race, ele tá incomodado só com uma coisa, ele fala. Só tem uma pergunta. Por que jogaram a pistola no rio? Porque, certeza que eles iam encontrar, não estavam tentando ocultar a arma. Isso tá bem claro pros dois. E, de fato, não tem uma resposta dessa. Por que jogaram fora? Pois é. E aí o Race fala, só essa pergunta? E aí o Poirot responde, né? Por enquanto, sim. Enquanto, até eu poder responder essa pergunta, eu não vou conseguir esclarecer coisa alguma. E aí eles fazem esse comentário que a estola usaram como silenciador. Mas a arma que foi usada pro crime, pelo menos o do Doyle, era uma arma tão pequenininha e talvez não tenha sido a arma que foi usada para matar a Linné. Você sentiu isso? Eu não achei isso, não. Então, não sei. Porque se ela foi usada realmente para matar a Linné, a estola não foi usada como um silenciador, porque é uma arma que não faz tanto barulho, né? Ela não faz. Eles falam, olha, a arma não vai fazer muito barulho, mas num silêncio da noite, qualquer barulhinho é alguma coisa mais forte. O que eles suspeitam é que talvez seja uma mulher. Porque, assim, homem que tá acostumado com mexer em arma sabe que não vai fazer diferença nenhuma. Mas mulher não. Mulher age num crime baseando-se nos parcos conhecimentos adquiridos nas novelas policiais, eles dizem. Policiais, entendeu? Aí eu comecei, tá bom. E tem mais uma coisa, junto com a arma tem um lenço, né? E esse lenço eles verificam que não é fino. E aí eles ainda falam, voltando no início do capítulo, a gente vê que o Pennington, por exemplo, ele está de black tie. Então o homem se veste bem. Então tem que ser um homem pobre. Se foi um homem que cometeu o crime. E aí eu já tô aqui com várias teorias que também daqui a pouco eu vou falar delas. Porque, enfim, a cabeça começou a ferver. Bom. Tem um finzinho desse capítulo que eu não entendi. Eu até anotei que eu não saquei isso. O que foi? A última conversa do Poirot com o Race, o Poirot fala alguma coisa em francês que eu nunca entendo nada. 7 pavês, sei lá, Madame Doyle, deitada ali, tão tranquila, com um buraco na cabeça. Lembra-se da aparência que ela tinha? Aí o outro fala, sabe de uma coisa? Eu tenho a impressão de que você está querendo me dizer algo, mas não tenho a menor ideia do que possa ser. Nem eu não entendi o que ele quis dizer com essa ideia aí. Mas ele teve alguma ideia aí. Sim. Então, eu também não... Até passou batido pra mim isso, porque como tudo se explica, falei, tá bom, daqui a pouco a gente vai saber o que ele tá querendo dizer, mas não tá dizendo. Então, né, fazer o quê? Aí acontece uma coisa
que me fez pensar muito é onde eu comecei a ter minhas teorias. A gente inicia o capítulo 19 com um cabineiro entrando onde o Poirot e o Race estão, falando, o Sr. Doyle quer ver o Poirot. O Poirot vai até o Sr. Doyle. Ele é o Simon, tá? Pra quem tá meio perdido aí. Isso. O Simon Doyle, que tomou o tiro na perna, ele tá deitado lá na cabine do médico. Ele tá meio fora aí do convívio de todos. Uhum. E aí ele chama o Poirot e ele fala assim, Poirot, Senhor Poirot, Monsieur Poirot, eu quero ver a Jaqueline. E aí eu fiquei pensando, ué, como assim ele quer ver a Jaqueline? Acabou de ficar viúvo, tomou um tiro e quer ver a esse? E aí o Poirot, que já deve ter sacado alguma coisa que eu ainda não saquei, falou, tá bom, vou lá chamar ela. E ele foi, chamou ela, e ela também tá assim, tô lá sentada com um livro. Cara, ela acabou de dar um tiro num ser humano, a melhor amiga. Não, ela tava sentada e não tava conseguindo ler. Mas ela tava ali. Se fosse eu, estaria, sei lá, numa posição fetal, na minha cama, né? Ela já chorando. passou por essa fase. Ela tá toda tensa. Ela fica, assim, a conversa dos dois, o Simon meio que se reconcilia, não no sentido amoroso, né? Mas Sim. perdoa ela, né? E ela fica bem de novo, o que volta a levantar uma faísca daquela minha suspeita no início de que os dois estavam em conluio pra ele herdar a herança e ficar com a Jaqueline, mas... Então, exato, porque aí quando a Jaqueline entra no camarote lá onde tá o Simon, o Poirot sai, né, ele é muito discreto, ele sai. Uhum. E aí, corta um pouquinho mais pra frente, ela tá feliz, alegre. Eu falei, meu senhor, como assim? Eu tenho que continuar lendo pra entender. Mas, e por que ele chamou o Poirot? Por que ele não chamou logo a Jaqueline? Se ele chamou um cabineiro, eu não entendi também, que né? o Poirot tem a ver com esse encontro. Será que ele falou, não, vou ter uma testemunha pra saber que eu fiz as pazes com a Jaqueline? O que assim, eu fiquei tentando encaixar eles em conluio pra matar a Linné, mas não cabe, porque lá na época do assassinato, o Simon ele estava jogando bridge com a Linné, certo? Sim. E aí chega a Jaqueline. Uhum. E aí depois, quando a Linné vai pro quarto, fica a Jaqueline e o Simon lá. Tanto que rola aquela cena, acho que é a Rosalie que tava lá, não lembro. A Cornélia. A Cornélia que tava lá junto. Mas os dois estão lá o tempo todo. E aí o Simon toma o tiro lá. E aí ela chuta a arma, a Jaqueline chuta a arma. A Jaqueline vai com a Barrows, né, que leva ele. Que fica com ela. Isso. E o Simon tá com tiro. Assim, então. Nenhum dos dois tem condição nenhuma de entrar num quarto e matar a Linné. Então, assim... A menos que tenha um terceiro envolvido aí, mas é muito esquisito. Não, ou a menos que eles tinham planejado, sim, mas como tinha aquele assassino X, ou qualquer outro assassino, sei lá, o plano deles não deu certo e agora eles estão voltando a fazer as pazes, sei lá. Sim. Pra... Assim, se eles tentaram matar a Linné antes, não dava. A Linné tava jogando bridge. E depois não dava também. Então, eu fiquei até pensando, será que a Linné não morreu antes dele tomar o tiro? Então. A Jaqueline, quando ela chegou, a Linné ainda tava lá. É isso que é a questão. Não dava pra ela ter matado a Linné e entrado depois no salão. Ela já tava lá. Verdade. Então não teve momento nenhum dos dois. Verdade. Nem o Simão. Nem o Simão, verdade. É o Simon, verdade. Não, beleza. Aí, quando o Poirot sai desse diálogo dos dois, ele tá passando, né, pelo corredor e ele ouve uma conversa muito estranha, né? Aí, quando ele vê, é a senhora e a senhorita Otterborn. E, cara, ele já sacou um negócio que eu fiquei, what? Mas, lembra que lá no começo, no primeiro dia, quando eles estão no navio, que ele chama a senhora Otterborn pra beber, e ela fala, ai, não, eu não bebo. E eu ainda anotei falei pra você. Isso, exatamente, página 42, a senhora Otterborn era abstêmia. Abstêmia, caramba. E aí ele chama a filha, né? Ela tá super mal-humorada. Ele sai com ela pra um lugar mais reservado, né? Lá no navio. E aí ele conta uma história que eu falei, meu Deus, de onde esse cara tirou isso? E tudo faz sentido. Que ela não queria que ele fosse no quarto quando foi buscar o exemplar do livro, etc e tal. A mãe é alcoólatra, tava cheia das bebidas dentro do quarto. A filha descobriu. E aí a gente viu, né? Esperou a mãe dormir pra sair da cabine e jogar as bebidas pra água. E aí tudo se encaixa, porque a senhorita Van Schuller realmente a viu na popa do barco, né? O barulho de algo caindo na água, pelo visto, são as bebidas. Sim. Porque do jeito que fala, parece que é um engradado, né? Que ela viu. Mas acho que deve ter sido 2, 3 garrafas.
E aí, tipo, de novo ela se abre com o detetive e ela, ai, nossa, como é bom conversar com o E a gente senhor percebe que ela é amarga porque ela tem que ser, né? Coitada. ela realmente vive uma vida, assim, de aparência total, né? Uhum. E a gente vê que a mãe dela também, né, é infeliz pelo fato de ninguém gostar. Ela começou a beber porque os livros dela pararam de fazer sucesso e aí ela, enfim, É, deixou o sucesso e se afogou nas bebidas. beleza. Isso aí é um mistério já resolvido. E eu descarto a Rosalie Otterborn e a mãe dela do assassinato. Então são duas aí que eu descartei, Ok. tá? Como ontem eu tinha descartado uma e já voltei pro baralho, hoje eu tô descartando duas que talvez amanhã eu volte pro baralho, não sei. Tá. E o Poirot termina esse diálogo do capítulo 19 com a Rosalie. Ele fala: a senhorita foi vista pela senhorita Van Schuller. Por acaso a senhorita a viu também? Ela não. Aí ele: tá bom. E por acaso viu mais alguém? E aí ela pensa, porque eu acho que ela confia no Poirot, mas ela deve estar escondendo alguma coisa. Uhum. E ela fala: não vi. E aí o Poirot, ele faz um gesto que, tá bom, mas os olhos dele se tornaram graves, né? Então ele não tá acreditando nela. Tem boi na linha aí, né? Eu acho que é isso mesmo, é um boi que tá na linha. Bom, aí começa o capítulo 20. É uma Uhum, conversa longa entre a senhora Allerton e o filho, o Tim. uhum. Eles estão indo falar com o Poirot de novo? Não, né? Eles estão indo pro Não, almoço aqui, né? isso, exato. Que é quando depois o Race vai falar, ó, as pérolas foram roubadas, a gente vai revistar os camarotes. Isso, eles descobrem que quem fala... O Tim conta pra senhora Allerton que as pérolas foram roubadas e diz que quem contou pra ele... Foi o Ferguson. O Ferguson, que ouviu do cara do navio lá, que trabalhava no navio. Isso, o Flatwood, que ouviu da criada, que é a Louise. Isso. Telefone sem fio, né? Fofoca. Rádio peão, claramente. E aí, sim, pra variar, o Tim tá todo incomodado, todo mal-humorado. E a senhora Allerton tá toda confiante de que não, vai ser resolvido aqui no barco. E ele, não, a gente vai chegar em terra e vai ficar preso e as pessoas vão ficar interrogando a gente lá. Aí ela, não, de repente resolve aqui mesmo, sei lá. E aí acontece uma cena bem inusitada. O Poirot chega pra almoçar junto com eles, então ele se senta, pede bebidas, né? Ela até faz um comentário, nossa, a gente sempre pede a mesma coisa pra beber e tal. E eu já fiz a minha notinha de rodapé aqui. O que você escreveu? Eu falei, olha, a senhora Allerton e o Tim, eles sentam sempre na mesma mesa do Poirot, certo? Nas refeições. Os dois estão de olho o tempo todo no que eles estão bebendo. Sim. Do que cada um tá bebendo. Tanto que tem esse comentário aqui. Aí eu falei, olha, será que não foi um dos dois que dopou a bebida deles ali? A princípio eu pensei, aqui vai a minha teoria maior então, hein? A princípio eu pensei que poderia ser a senhora Allerton. Mas aí eu tô suspeitando muito do Tim. Eu tenho uma teoria que o roubo das joias, das pérolas e o assassinato não foram, nem tiveram a mesma motivação. Pra mim, quem roubou as pérolas foi o Tim, não sei como, pra dar pra Joana, porque ele é apaixonado pela Joana. E a mãe não gosta disso. E a Joana lá no começo já ficou toda por causa das joias da amiga, certo? Então, pra mim, o Tim tá tentando conquistar a Joana desse jeito. E aí sabe que ela gostou das pérolas e roubou as pérolas pra dar pra ela. E aí, por acaso, aconteceu um assassinato que eu acredito para o outro advogado que não o Allerton. Como chama? O Fanthorpe. O Fanthorpe. Porque, assim, o Fanthorpe é Jim, o nome dele. Pode ser que esse J tenha a ver com o J da parede, não sei, certo? Mas, assim, a gente praticamente esqueceu da motivação dele de ir. Você lembra, não? Não, não lembro. Então. Pois é, eu lembro. Quer dizer, eu fui atrás, né, nas minhas margens. E vou achar que isso é página 30 e 31, quando ele é apresentado. Ele é sobrinho do Sr. William Carmichael, o Jim Fanthorpe. Eles têm uma empresa juntos, o Grant and Carmichael. E aí os dois recebem uma carta avisando que a Lynette tinha se casado e que o Pennington tinha descoberto e estava indo para o Egito para resolver alguma coisa. E aí eles ficam, não, vamos lá, não vamos. E aí a conversa entre o tio e o sobrinho, o tio fala, você quer ir ao Egito? Aí ele, o senhor acha aconselhável? Não temos tempo a perder, meu caro. Mas por que logo eu? Use a cabeça, meu rapaz. Lynette Ridgway. Não o conhecem. Pennington também não. Se tomar um avião agora, amanhã de noite estará lá. Não gosto dessa história.
Pode não gostar, mas terá de fazer isso. Acha mesmo necessário? Insistiu o sobrinho. Se quer minha opinião sincera, respondeu o tio, eu não vejo outra saída. E aí, quando ele foi questionado pelo Poirot por que ele estava lá, ele dá uma titubeada e fala que estava de férias. Mas não é um personagem que aparece no barco, é um personagem que já foi apresentado no início e está lá porque está incomodado com a presença do Pennington e se encontrando com a Linnet. Pois é, pra vocês verem, né? Então, pra mim, é esse aí, o caminho do assassinato. E o caminho das joias é outro. Totalmente. Então, eu também. Tanto que quando ele reclama e fala, não, eu tô de férias, e ele titubeia, a gente fala, estranho. Mas, na verdade, a gente já conhecia ele, é porque já faz tanto tempo que a gente esqueceu que conhecia ele. E não falou-se mais nada. Então, até pensando com a mente de um possível autor aqui, você esconde o assassino o máximo possível. Ela tá escondido. Essa é a minha teoria. É isso. Vamos seguir. Bom. Beleza. Tem uma coisa aqui que a gente não pode esquecer, que quando o Poirot senta com o Tim e com a mãe dele, a senhora Allerton, ele fala assim, diga-me, a prima da senhora Doyle, Joanna Saltwood, se parece com a falecida? E aí o Tim fala, não é bem assim, Monsieur Poirot. Ela é nossa prima e era amiga de Linnet. E aí o Poirot fala, perdão, confundi-me. É uma moça muito comentada pelos jornais. Sempre tive uma certa curiosidade por ela. E aí, mais uma vez, Poirot não se engana, tá? Ele não se confunde. Então, ele quis testar alguma coisa aqui. De repente, tem a ver com aquela frase que eu não entendi, mas nem assim eu entendi, tá bom? Eu acredito, sim, gostei dessa sua teoria de que o Tim quem roubou as pérolas, e eu ainda acho que a Joanna está no navio. Escondida onde? E aí tem mais uma coisa, mais pra frente a gente já pode começar a falar disso, talvez. Não, antes disso, o Tim fica super irritado porque o Poirot tá se interessando pela Joanna. E aí ele fala, mas por quê? O que o senhor quer com ela? E ele fala isso de uma forma muito abrupta. E aí o Poirot se finge de esquecido, porque nesse momento a Jaqueline ela entra no salão. E ela já aparenta estar bem melhor e tal. E aí quando ele volta pro Tim, ele faz ainda fala, quando o Poirot voltou-se novamente para Tim, parecia haver esquecido a pergunta. Gente, Poirot não se esquece, Poirot não se confunde, tá bom? A Carol é a defensora do Poirot, hein? Vocês já perceberam. É porque que acontece? Talvez o Tim não pegou a deixa do Poirot, não mordeu a isca, e aí ele saiu à la francesa, entendeu? Aí ele começa a falar das pérolas que foram roubadas. Por que o Poirot tá falando das pérolas? Então ele tá tentando caçar alguma coisa aí, ele tá suspeitando de alguma coisa. Ele até pergunta se ele já passou por uma situação desse tipo, assim, de alguém roubar e tal, né? E aí o Tim fala que não. Foi aqui que eu tive a ideia do Tim. Ele fala, não, claro que não. E aí a senhora... A mãe dele, a Allerton, ela fala, é claro que teve, querido. Quando estávamos na casa dos Portalion, os diamantes daquela mulher horrenda desapareceram. Foi aqui que eu tive o estalo de, é o Tim que rouba as coisas pra... Então, mas aí, veja bem, agora concordando com você, lembra que no começo, quando eles foram apresentados pra nós, eles estavam em Mallorca e o anel lá de rubi de uma senhora bem gordona tinha sumido? Sim, mas o Tim tava envolvido no meio ali? Eu não lembro. Ele tava ajudando a procurar. Então. Olha, tá tudo na nossa cara, cara. Bom, beleza, ele é um ladrão de joias. Pelo visto é. Mas acontece algo aí inusitado. E aí é onde eu queria chegar. Que aí o Poirot, depois do almoço, o Race, ele fala, roubaram o colar de pérolas da Linnet, vocês vão ficar aqui porque a gente vai revistar lá o camarote de vocês. Os dois saem, né? E o Poirot cochicha alguma coisa no ouvido do Race, e eu acredito que ele cochichou foi, espera uns minutinhos porque o culpado vai vir se entregar. Ele é demais, né? E aí em 3 minutos, tcharam! A senhorita Boyers, a enfermeira da Mary Van Schuller. E o Poirot fala o quê? Ele pensa, né? Ele fica admirado, porque eu tenho certeza que ele não estava pensando nela. Ficou bem claro isso. E ela me vem com uma história da carochinha, que eu falei, esse angu aí tem caroço. Eu comprei essa ideia dela, essa história dela aí, viu? Eu não comprei, que bom. Aí é o capítulo... 21, que foi o último capítulo que nós lemos hoje. Que ela começa a dizer que a Mary Van Schuller é uma cleptomaníaca. Isso. E que ela, dentro
do cuidado, ela é contratada pela família pra ficar de olho e ficar pegando e devolvendo. Exato. E aí tem aquela coisa, né, que a Van Schuller, ela também é surda. E aí eles perguntam, ela é surda? E ela é surda, nossa, porque se alguém entrasse no camarote dela, e a Van Schuller tem certeza que alguém estava dentro do camarote dela na noite do assassinato. E ela diz que tem sono leve, quem tem sono leve não costuma ser surdo, né? Pois é, por isso que eu tô falando que eu não comprei essa história. Ah, eu comprei, por enquanto me enganou. E aí ela entrega, ela abre a bolsinha dela e entrega o colar de pérolas. Isso, ela explica fala... lá, até de uma forma até convincente, porque que ela não tinha entregado até então. E aí ela fala, isso aqui vai... Se vocês não encontrassem nos quartos, vocês iam começar a revistar a gente e aí ia dar um show pra ela lá. E aí, então, já vou me adiantar pra preservar ela. Ela, obviamente, vai negar, ela sempre faz isso. Vai dizer que estão querendo incriminar ela e tal. Sabe por que eu comprei, Carol? Porque eles perguntam se a... Eu sempre esqueço o nome da menina pobre lá. Cornélia. Se a Cornélia sabe. E aí ela fala, ela não sabe, mas a mãe dela sabe. E ela acha que a filha não precisa saber. E isso aqui pra mim foi uma ponte com a preocupação da mãe dela, falando, vocês vão pra lá, então tomara que não aconteça nada. Porque eu acho que ela se ligou que, vocês vão no mesmo lugar que vai estar a tal da Linê, que é a famosinha dos jornais. E aí ela fica preocupada, tomara que não aconteça nada de grave. Bom, vamos deixar isso aí no ar, porque quando eles interrogam ela lá no começo, eles não acreditam nela, eles falam que ela tá mentindo e que talvez ela esteja numa quadrilha que roube joias. Sim, vamos ver onde vai. Mas eu ainda jogo minhas fichas no Tim. Quando vi essa parte, eu falei, se foi ela que roubou, não foi o Tim, né? Mas, aí então, antes desse o Poirot conta que realmente a senhorita Ottoborn estava na popa do navio de noite jogando as bebidas da mãe no rio. Ele tá contando isso pro Race, meio que pra descartar a Rosalie ou não sei, tá contando, né? E aí o Poirot começa a pegar as pérolas que a enfermeira deu, olha, lambe, morde. E ele fala, olha, eu não sou especialista, mas já andei lidando com algumas joias e tenho quase certeza de que esse colar é uma ótima imitação. Isso, e aí que eu falei. Porque assim, eu criei a teoria do Tim, aí apareceu isso e falei, que droga, não durou 2 páginas da minha teoria, tá na mão de outro. Mas não, provavelmente ele trocou lá e colocou uma falsa no lugar para ele ficar com a original. Essa é a minha teoria preservada. Vamos ver se eu vou ser um idiota ou não. Eu tenho uma teoria, mas o que acontece? Essa minha teoria pode estragar a experiência do leitor. Por quê? E eu não vou dizer, calma, fiquem tranquilos. Como eu já li vários outros romances da Agatha Christie, tem um específico que acontece uma situação e eles desconfiam de uma pessoa até o finalzinho e depois eles descobrem que não era apenas uma pessoa, mas várias. Certo. E aí eu fiquei pensando, será que a Agatha Christie faria a mesma coisa nesse livro? O mesmo plot. E aí eu falei, não acredito. Então, isso tem me incomodado um pouco, mas eu não acredito que seja a mesma coisa. Então, veremos, né? Veremos os próximos capítulos. Mas eu gostei dessa teoria da Joana estar no barco ainda, hein? Vamos ver. Vamos ver. Estamos chegando no final aí, reta final, menos de 100 páginas, como eu já falei. Aliás, bem menos, né? Quase 50 já. Ah, que pena. Mas que pena que tá acabando, tá, pessoal? Mas a gente tá gostando muito da experiência e espero que vocês também estejam. Depois a gente vai pegar outro livro, Carol. Mas assim, eu já gostei porque foi um livro de uma das minhas autoras favoritas e eu sabia que ia ser legal. Eu já tinha falado várias vezes pro Thiago ler Agatha Christie. Eu sei que ele não leu, não é porque ele não quis, é por falta de tempo. Quando tem que parar pra fazer, a gente faz, né? Mas tá sendo bem legal mesmo. Sim. Beleza. Falamos demais, perto de meia horinha aqui de conversa com vocês. Não esqueçam de ficar interagindo lá no grupo, colocar as teorias de vocês, desmontar as nossas, é legal. Mas só não vai dar spoiler de partes que a gente não leu ainda, tá bom? Até amanhã então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.